Bom dia a todos e todas. Vamos dar início aos trabalhos. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer imensamente a presença de todos nessa mesa de debates, promovido pelo Grupo Teoria Urbana Crítica, coordenado pela professora Ana Fani, do Departamento de Geografia aqui da USP, junto ao Instituto de Estudos Avançados da USP, cuja temática é Vozes da Cidade, né? Ou seja, tentar fazer um debate aqui com movimentos, grupos, ativistas que hoje atuam no espaço urbano, num momento muito delicado que nós vivemos no país. Hoje, inclusive, é um dia ímpar na história do país, né? Um momento muito delicado de crescimento do pensamento e das ações fascistas, neofascistas, neonazistas, seja lá o que for, né? Mas um momento muito difícil nesse sentido, um momento em que a Constituição foi rasgada pelo próprio STF, um STF acovardado por uma pressão popular, uma pressão social desses segmentos mais conservadores, militares opinando na vida pública do país, vereadores, lutadores dos movimentos de direitos humanos sendo atacados. Então, um momento muito propício para fazer esse debate, né? Então, gostaríamos de compor a mesa. A nossa proposta aqui hoje, nós temos, vamos dizer, três expositores, né? Não 3 pessoas, mas 3 expositores. E a ideia é que os expositores usem a palavra por 20 minutos, com um chorinho, e depois a gente abre para as questões, para as perguntas e questionamentos e interrogações do público. Quero lembrar também que o evento está sendo transmitido pelo Instituto de Estudos Avançados, IEA, se alguém quiser divulgar nas redes sociais, iea.usp.br/ao vivo. Tudo junto. Então, estamos no ar também ao vivo, como foi dito aqui, para o mundo inteiro enxergar a gente. Então, vamos compor a mesa. Gostaria de chamar, então, inicialmente, a Ana e a Giovana, do Movimento Passe Livre. Por favor, sejam bem-vindas. Gostaria de convidar também a Welita, né? Welita, por favor, Welita Caetano, do Frente de Luta por Moradia, seja bem-vinda. E gostaria de convidar também o padre Júlio Lancelotti, da Igreja de Miguel Arcanjo da Moca, e um lutador também dos moradores de rua e os sem teto, sem casa, sem nada nesse país, né? Queria agradecer a presença de todos, né? Como eu falei, nós vamos abrir para 20 minutos, né? Então, o MPL vai dividir o tempo, né, da Ana e da Giovana, 10 minutos para cada uma. Então, nós vamos abrir os 20 minutos de fala e, em seguida, para os questionamentos do público, tá certo? Então, passo a palavra para a Giovana e depois para a Ana, 10 minutos para cada um, tá bom? Tem outro microfone aqui. Quem vai falar primeiro? A Ana. Por favor, Ana. Olá, bom dia. Bom dia, gente. A gente é do Movimento Passe Livre. Bom, acho que para a gente começar, nada melhor do que apresentar o que é o movimento, né? Depois de tudo que aconteceu nesses últimos tempos, em que ele ficou em evidência por alguns fatos políticos. O Movimento Passe Livre é um movimento social que luta por transporte e mobilidade urbana e direito à cidade, articulado com vários outros movimentos, que surgiu não em 2013, mas em 2005, no Fórum Social Mundial, depois de várias revoltas que aconteceram por transporte no início do século XXI, a revolta do Buzu, em Salvador, em 2003, a revolta da Catraca, em Florianópolis, em 2004 e 2005, e que, depois disso, inicialmente eram organizados comitês de luta pelo passe livre, que tinham como foco o passe estudantil, e, a partir desses comitês, no Fórum Social Mundial, formou o Movimento Passe Livre.
Mas a luta por transporte não começou no século XXI com esses movimentos. Existem registros históricos do final do século XIX, da revolta do Vintém, de aumento da tarifa dos bondes no Rio de Janeiro. No século XX, já nos anos 40, existiram mobilizações contra aumento de tarifa. Na época da ditadura militar, queimaram ônibus por causa de aumento de tarifa. Enfim, as mobilizações não foram só em 2013, né? Mas, depois do surgimento do movimento em 2005, tiveram lutas contra o aumento nos anos que aumentaram a tarifa aqui em São Paulo. E em 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018. E é isso que mas o movimento não existe só para lutar contra o aumento da tarifa. O movimento existe, primeiramente, com alguns princípios. O movimento Passe Livre é um movimento autônomo. Isso significa que a gente não é subordinado a nenhuma outra organização, seja ela partidária ou alguma ONG. É um movimento horizontal, onde todo mundo decide por consenso as coisas, não tem um líder. E é um movimento apartidário. A gente não é ligado a nenhum partido, mas a gente não é antipartidário. Bom, enfim. Você quer? Oi, bom dia, gente. Pensando um pouco na temática dessa mesa, né, de pensar as vozes que são excluídas da cidade, eu acho importante a gente começar pensando na questão do transporte e de como existe toda uma lógica e uma dinâmica de produção da cidade pensada de uma maneira mercadológica e como isso afeta o transporte público. Eu acho que é importante falar que o transporte público, hoje, na cidade de São Paulo, é concedido por meio de licitação pública. E, para além disso, essa lógica, que engloba a licitação pública, mas também engloba muitos outros fatores, ela está articulada com uma ideia de lucratividade dessa cidade, né? Então, tanto pela questão de pensar que a cidade funciona a partir de uma lógica de pêndulo, né, ou que a gente chama de cidade dormitório, a partir do momento que a gente começa a pensar que ela funciona por zonas, a partir do momento que a gente começa a pensar que ela segrega espaços e divide espaços entre públicos, privados, espaços públicos que são privatizados, e por aí vai, a gente consegue entender um pouco de como essa lógica e esse sistema reflete na relação do transporte, né? Acho importante pensar que, quando a gente fala em direito à cidade, quando a gente pensa o acesso a transporte, a gente está também pensando nesse acesso e o acesso a outros direitos, né? Então, um exemplo muito clássico, assim, que eu gosto bastante de citar, é pensar na relação do transporte escolar gratuito, por exemplo, né? A prefeitura disponibiliza o transporte escolar gratuito segundo alguns critérios, e é a partir do transporte que as crianças conseguem chegar na escola. Então, pensando nessa ótica de direitos, é a partir do direito e o acesso ao transporte que as crianças, enfim, conseguem estudar e conseguem ter acesso ao direito da educação. É muito importante pensar nisso, porque, quando a gente pensa o direito à cidade, o acesso ao transporte, a gente está tentando articular com outros direitos e tentando articular com outras causas e articulações. A Ana falou um pouquinho sobre a organização do movimento, e eu queria, pegando um pouco desse gancho, eu queria falar um pouco sobre como essa dinâmica de estruturação da cidade é uma dinâmica estrutural e que afeta o movimento, pensando em questões de repressão. Imagino que vocês já tenham acompanhado a repressão, tanto policial, enfim, ao movimento, mas eu acho que é importante falar que essa política de repressão reprime primeiramente a população, né? Então, quando a população é limitada ao acesso, quando ela não consegue se apropriar de espaços culturais, enfim, de outros espaços que não o espaço do trabalho, a gente está falando de uma repressão que é uma repressão estrutural, é uma repressão policial, é uma repressão arquitetônica, é uma repressão no campo da subjetividade dessa pessoa e que afeta todos os outros campos. Eu não pretendo me alongar muito, assim, mas eu queria também pensar um pouco sobre como e por que o transporte público funciona de maneira privada. E aí, a partir disso, não sei, acho que a gente
poderia falar um exemplo muito claro, que é o exemplo da licitação de transportes. Né? Quando a gente pensa, como eu falei para vocês, o transporte público municipal funciona através de uma licitação. Agora, nesse momento, a gente está passando por um processo de licitação dos ônibus da cidade de São Paulo, que tem vigência por cerca de 15 a 20 anos. Né? Agora vai ser 20, então. E isso afeta a vida, enfim, de todos nós que utilizamos o transporte, mas, para além dessa ótica da utilização do transporte, afeta também questões como especulação imobiliária, repressão nos espaços que são ditos centrais, que são os espaços de produção do trabalho, e por aí vai. Assim, acho importante citar esse exemplo, enfim. Bom, enfim, a licitação aí está em curso, né? Ela tá para sair o edital. E aí o movimento, desde o início, trabalhava com as nossas frases que a gente usa sobre a catraca, né? Porque a catraca tinha um papel central de cada vez que ela fosse girada, o lucro ia para o empresário. Só que nessa nova licitação, a forma de remuneração é de outra forma. Então, ao invés de ser por catraca girada, o pacote foi comprado completamente e a catraca não tem mais a função de contabilizar o lucro, mas sim de contabilizar os passageiros. Isso entra na forma de remuneração de que forma? Dentro da fórmula da remuneração, está lá no edital, né, que a gente viu, que estava na minuta quando estava para consulta. Dentro da fórmula da remuneração, tem uma coisa que é a demanda de desempenho. Então, cada vez que... o que isso significa? Que quanto mais pessoas estiverem dentro do ônibus e as empresas tiverem menores custos com isso, os empresários ganham um bônus sobre o seu lucro. Isso está na fórmula da remuneração. É um dos 4 fatores que tem. O primeiro fator é o custo da operação, a manutenção, o salário dos funcionários, tudo mais. A outra é a demanda de desempenho, que é essa coisa. Enfim, e aí tem os outros fatores. E aí, essa violência do transporte ser voltado como uma mercadoria afeta todos os outros direitos. A gente tem, bom, a Giovana falou um pouco sobre isso, né, sobre como o transporte tem tudo a ver com o direito à educação, com o direito à saúde, com o direito, enfim, à cidade. E aí eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, no ano passado, em 2014, a gente teve a conquista, através da luta de 2013, do passe estudantil, que já vinha de uma forma limitada, porque eram a permissão de pegar 8 ônibus em um tempo de 24 horas e mais 2 metrô-trem. E já era uma forma limitada, né? Isso não é passe livre, isso não é pelo que o movimento luta por uma livre circulação realmente das pessoas. Só que, o ano passado, o Dória cortou essas cotas e agora isso funciona a cada 2 horas. Por 2 horas, a gente pode pegar 4 ônibus e 1 metrô-trem. Então, teve aí mais um corte. Isso afetou diretamente os estudantes secundaristas, porque educação não é só ir para a escola, né? Educação é frequentar todos os outros espaços da cidade. A cidade também é uma forma de se educar. Se a gente fica enclausurado dentro da escola, ou se a gente faz o trajeto só casa-escola, assim como a maioria da população só faz o trajeto e sair de casa para ir para trabalhar e depois voltar para casa, a gente fica enclausurado nos espaços e a gente não tem direito à cidade. Isso se liga também com o direito à saúde, quando, por exemplo, uma pessoa, isso é um fato real, assim, uma pessoa que mora lá em Parelheiros tem um problema, uma senhora que mora lá em Parelheiros e tem um problema de saúde. Ela vai na UBS, que é ali perto na unidade ali perto da casa dela, e aí ela é encaminhada para terminar o seu tratamento no Hospital das Clínicas. Ela não paga o hospital, mas ela vai ter que pagar R$4 ou mais para ir até o Hospital das Clínicas. Então, o direito à saúde dela não está assegurado, porque o direito de transporte não está assegurado e ele é central para existir vida na cidade. A cidade não existe sem transporte, sem as pessoas construindo o que é a cidade. E aí, pensando dentro dessa ótica e pensando
possíveis métodos de saída dessa ótica que o movimento surge, né? Então, como a Ana falou, e eu acho importante frisar novamente, o movimento não só surge quando existe um processo de aumento da tarifa, por exemplo, né? A gente está fazendo várias outras, aí pensando também um pouco na proposta dessa mesa, a gente está fazendo vários outros métodos de luta, que não necessariamente se consistem em atos políticos, mas também se consistem em atos políticos. E aí é claro que dentro deles a gente não pode deixar de citar a repressão policial, né? E como a gente... E aí tem casos desde o ato não pode sair, é proibido de sair, de circular, e aí a gente também está inviabilizando um processo de circulação dentro da cidade, né? Você proibir uma manifestação pública de sair na rua. Isso aconteceu esse ano, na luta contra o aumento desse ano. Mas, para além disso, né, a gente pensa muito também em pensar a cotidianidade da luta pelo transporte, né? Então, quando a gente pensa a gente chama de catracaço, né? Quando as pessoas revertem a lógica, quando elas não pagam a tarifa, seja pulando a catraca, seja pedindo carona, seja descendo escondido, ou seja, enfim, né? De alguma maneira não se paga a tarifa. Isso acontece cotidianamente. E é muito importante que isso aconteça cotidianamente, mas também é muito importante pensar os processos de repressão que acontecem, né, principalmente no metrô da cidade de São Paulo. Para além disso, como eu já citei, a questão do transporte escolar gratuito, a luta das tags, que está sofrendo um corte também nessa gestão. Pensar as lutas e reuniões e papéis políticos muito importantes das localidades, então, da organização por regiões, né? E, enfim, pensar que essas ações, conjuntamente com os atos, enfim, trazem uma parte muito importante da proposta política que o movimento tem, né? Que é justamente, como a Ana falou, pensar ações diretas e pensar uma maneira de transporte que não seja tratada como mercadoria, né? E que dê acesso e que dê, enfim, que consiga exercer um direito à cidade. Bom, eu acho que para a gente falar um pouco do atual, assim, né, e já ir terminando, a gente só queria relembrar isso da licitação, que é uma pauta atual do movimento, que junto com isso vai vir os cortes de linha, que afeta diretamente as pessoas que moram na periferia. E falando do movimento, mais especificamente, as pessoas sempre falam, né? 2013, vamos fazer 2013 novamente. Assim, a gente tem que deixar claro que 2013 não vai acontecer de novo. A gente vai fazer novos anos, novos movimentos. A gente tem que se reinventar, porque assim como fazer grandes manifestações naquele ano conseguiu barrar a tarifa, a polícia também aprendeu a reprimir esse tipo de manifestação. Então, no começo do ano, como a Giovana falou, o terceiro ato contra o aumento, a polícia não deixou sair porque tinha gente com o rosto tampado e tinha máscara de bandeira. Isso não é nem constitucional, né? Mas, enfim, acho que as resistências vêm não só do movimento, porque a luta contra o transporte como mercadoria, a luta pelo direito à cidade não é só do movimento Passe Livre, a luta é de toda a população que usa o transporte e que acredita que a cidade deva ser de todo mundo. E era uma coisa até que eu estava conversando com o Padre Júlio agora no começo, os ataques que são feitos pelo direito à cidade, os ataques que são feitos pela população, para a população pobre, não vem de forma fragmentada, não é o ataque que vem para o transporte, é um ataque que vem para os moradores de rua. Eles são todos articulados. A especulação imobiliária acontece no centro, a mesma caneta que assina isso, assina o aumento da tarifa. A mesma caneta assina a reintegração de posse nos movimentos de moradia. Então, acho que a articulação dos movimentos, e é isso que é uma coisa que a gente tenta fazer enquanto movimento autônomo com outros movimentos, é que vai pressionar, que é o que a gente acredita, né, que são os maiores meios de luta, a pressão através da mobilização social, popular e social, e os projetos de iniciativa popular. Então, acho que é isso, eu só queria falar isso, que, enfim, deixar bem claro que tudo o que aconteceu na Cracolândia tem tudo a ver com a pauta do transporte, e a gente vai... A pauta dos secundaristas, a reorganização escolar, tem a ver com a pauta do transporte, porque é mudar a estrutura
de como os estudantes andam pela cidade para que não tenha que se dar passo estudantil, por exemplo, né? Porque o passo estudantil serve para estudantes que moram a mais de 1 quilômetro da escola. Então, se muda a organização escolar, não precisa mais dar passe. Então, aí a gente não precisa mais dar tanto dinheiro para os estudantes também. Enfim, a gente vai continuar aí nas ruas, a gente vai continuar não só fazendo manifestação, porque o Movimento Passe Livre também faz aula em escola, também faz mobilização nos bairros, nas periferias. Esses são os nossos trabalhos que a gente acredita que é a luta social, né? Enquanto movimento autônomo. Acho que é isso, gente. Depois a gente abre para perguntas e conversa melhor aí sobre... Enfim. Obrigado, Ana e Giovana, pela contribuição. A gente vai passar a palavra, então, para a Elita, do movimento de luta por moradia, em seguida, né? A Elita Caetano. E só para ilustrar o que elas falaram, para vocês terem ideia, o principal empresário de ônibus de Santo André acabou de ser condenado, já estava na cadeia, acabou de ser condenado a 5 anos de prisão. Trata-se de uma máfia. Nós tivemos nos últimos 10 anos no ABC 7 pessoas mortas entre sindicalistas e oposição sindical, 10 pessoas mortas nos últimos 10 anos no ABC, e o dono de metade das linhas de ônibus de Santo André está preso. Estava com tornozeleira, agora está preso. E é o dono do jornal também na cidade. Então, trata-se de uma luta fundamental, porque hoje mobilidade, evidentemente, é uma questão fundamental no espaço urbano, né? Então, como a moradia também é uma questão fundamental nos dias de hoje, né? Passa a palavra, então, para o Elton Caetano, para fazer suas considerações. Também 20 minutos, eu tenho um chorinho, também fique à vontade, tá certo? Obrigado pela presença. Bom dia, meu nome é Elita Caetano. Tem realmente um problema, alguns me chamam de Elita, Velita, Valita, mas normal. Bom, eu sou da FLM, Frente de Luta por Moradia, e a FLM é um movimento organizado que luta por moradia para famílias trabalhadoras de baixa renda. Então, é aquela faixa de renda que ganha de 0 a 3 salários mínimos. A FLM também é ligada a um movimento nacional chamado Central de Movimentos Populares, a CMP. A FLM ela surge, a princípio, como um movimento chamado MSTC. A luta ela era centralizada, né, na região do centro. Nessa época, a região do centro ela havia, né, muitos imóveis vazios, como hoje, né, apesar de a maioria já estarem ocupados pela frente. Então, o centro, havia muitos prédios vazios por causa do esvaziamento das áreas centrais, né? E o movimento ele se organizava mais nas regiões dos bairros, né, da periferia, quando ainda era o LC, né, o LCM. Então, um grupo percebeu a necessidade de centralizar essa luta, principalmente na região do centro, para trazer visibilidade, né? E também tinha toda uma outra questão de aproximar o trabalhador dos seus locais de trabalho, né? Quando a gente vê o mapa da cidade, a gente percebe, então, que o trabalho está na região do centro. Então, também voltando também para a questão do transporte. Então, nós começamos, então, várias ocupações acontecendo, né? Surge com várias mulheres, né? Então, a FLM ela tem essa característica de ser liderada por mulheres. Então, na época, eram 12 mulheres que organizavam grupos de base em várias regiões de São Paulo. Então, a primeira onda de ocupações que acontece no centro foi em 1997. Então, foram cerca de 7 imóveis ocupados no centro. Um deles são ocupações, né, que permanecem até hoje, como o edifício Mauá, Prestes Maia, e também um outro prédio que hoje é ocupado por artistas, que é ali na rua do Ouvidor, ali no Terminal Bandeirantes, Terminal Bandeiras. Tudo bem.
papel da frente, né, então, só voltando aqui, era denunciar o que nós chamamos de descumprimento da lei, né, que é o não cumprimento da função social da propriedade. Isso, né, que eu vim até comentando, forma aquilo que nós chamamos de educação em ação, né? Eu acho que eu vou voltar um pouquinho e falar sobre nosso trabalho de base, né? Então, como nós organizamos os trabalhos de base. Então, a FLM tem cerca de 100 grupos de base espalhados por várias regiões no centro e também na periferia. Então, como eu tinha dito, a FLM começa a luta no centro, mas ela se expandiu. Então, a gente tem várias ocupações na região norte, na região sul e também na região leste. Então, nós organizamos os nossos grupos para eles irem em busca daquilo que nós chamamos de direitos, o rol de direitos, né, direitos humanos. Então, que é o direito à educação, direito ao transporte, direito à saúde, enfim. Mas a nossa bandeira principal é a moradia, porque, como a Raquel Ronick fala, a moradia ela é a porta de entrada para todos os direitos. Então, nós temos isso como uma forma de organizar esses trabalhadores que, muitas vezes, eles nem sabem quais são os seus direitos. Então, a gente lida com pessoas que nunca ouviram dizer que eles têm o direito à moradia, né? Eles têm um sonho. Eles têm o sonho de ter um teto. Então, quando eles ouvem falar de um movimento que luta por moradia, então eles se aproximam, né, para participar desses vários grupos de base que tem pela cidade. Então, eles se aproximam em busca então desse teto, dessa busca individual, né, desse direito à moradia, e aos poucos ele vai percebendo então que a coisa é muito maior que isso. Não é só um teto com 4 paredes, né? Então, ele vai percebendo que ele é um sujeito de direito, né? E não só ele, mas o outro também. E isso se dá a partir do que nós chamamos de educação em ação, que é Luiz Corrara, ele escreve um artigo sobre esse processo em que se dá através dos movimentos, né, de moradia. Como isso acontece? Quando essa pessoa, ele é colocado diante das contradições na cidade. Né? Então, quando ele participa de um ato e as pessoas fazem uma fala, ele vai começando a compreender, né, algumas coisas de como a cidade funciona. Então, quando você mobiliza essas pessoas e você coloca elas na porta de uma prefeitura para falar sobre o direito à moradia e que isso é dever do Estado. Quando você vai e leva para participar, por exemplo, da construção do plano diretor na cidade. Então, ela começa a perceber ali que a cidade ela tem que ter uma função, né? Uma função social. Que o imóvel também, que está vazio lá perto do bairro dela, também tem que ter uma função social, ele não pode estar vazio. Então, ele começa a perceber que não é um crime ele lutar pela moradia, né? Como a mídia criminaliza muito os movimentos de luta por terra. Então, ele começa a perceber que ele tem esse direito. Quando você, por exemplo, vê... o último ato que nós fizemos agora foi na porta do Tribunal de Justiça para denunciar o aluguel social, que a gente chama de bolsa, né, bolsa aluguel dos juízes. Então, quando você mobiliza as famílias e a gente começa a falar, olha, esse juiz ele ganha, para começar, R$33 mil. E ele, além de ganhar esses R$33 mil, ele tem vários outros benefícios. Além dele, ele tem um auxílio. Além disso, ele tem um auxílio de moradia de R$4.377. Então, essa pessoa, né, esse indivíduo, esse sujeito, ele vai construindo essa consciência de que tem alguma coisa errada, né, que a culpa dele estar na situação de não ter, de morar longe do trabalho, de gastar 2, 3 horas no transporte, né, de ele trabalhar, chegar cansado em casa e não conseguir ir para a escola para estudar. Isso não é uma culpa dele como pessoa. Isso, existe todo um sistema, existe toda uma força, digamos, todas as forças políticas, econômicas, enfim, que sujeitou essa pessoa a essa situação.
A gente estava falando que a formação da teoria, por exemplo, ela não funciona com esse grupo, né, de pessoas com quem a gente trabalha, né? A gente lida com pessoas que estudou, né, o ensino fundamental, muitas vezes não é alfabetizada. Então, o que funciona com ela é isso, é de você colocar ela diante das contradições. E essa consciência, ela vai sendo construída aos poucos, né, a partir, então, dessas movimentações. Eu não lembro mais. Uma outra coisa que é importante sobre o que eu estava falando, sobre o... Então, a frente, ela, desde o princípio, ela vem sendo construída por mulheres, né? Hoje, nós temos cerca de 16 coordenadoras, 16 coordenadores. Dentre esses coordenadores, 13 são mulheres, né? Então, a maioria são mulheres. Uma coisa que o movimento ele fortalece muito são mulheres, né? Negras, chefe de família. Não só porque vamos fortalecer as mulheres, não, porque quem se aproxima do movimento geralmente são mulheres, né? São mulheres com filhos, muitas vezes abandonadas pelos maridos, vítimas de violência, com filhos envolvidos no tráfico de drogas, né? Então, ela vem, muitas vezes, completamente destruídas enquanto sujeito, né, enquanto pessoa. E através, então, dessa experiência da educação em ação, ela vai se fortalecendo e ela vai assumindo, então, responsabilidades e ela vai percebendo que a luta ela é transformadora, né? Então, a mulher que sofria violência do marido, ela já não vai mais permitir que isso aconteça. Ou o marido ele para de violentá-la, ou então ela rompe com essa relação, né? Então, o movimento tem essa construção, né, para que as mulheres elas possam se libertar das violências que elas sofrem. Então, o motivo dessas mulheres assumirem esses papéis de liderança é porque elas vão se construindo no movimento, né? Principalmente porque elas participam. Uma outra coisa que a gente valoriza muito na nossa organização e que temos construído nos últimos anos é a cultura, né? Com uma visão a partir dos trabalhadores. Então, para que esse trabalhador, né, de baixa renda, ele possa construir a sua cultura com uma visão própria, né? Que nós chamamos de concepção de mundo a partir do olhar do trabalhador. Então, a partir de ações como, por exemplo, a música, né? Você lida com pessoas que não cantam, que não dançam, que ela é apenas o espectador. Então, ela está sempre assistindo lá na Globo a dança dos famosos, o outro cantando, e ela nunca assume esse papel, né? Então, a gente organiza, dentro dos nossos grupos de base, para que as pessoas possam cantar, para que as pessoas possam dançar e se expressar, né, através da arte. Nas manifestações, a gente tem envolvido isso também. A gente teve, nos últimos anos, nos últimos 3 anos, o Bloco dos Sem-Tetos, porque, mais uma vez, o sem-teto ele não usufrui da cidade, ele não usufrui da cultura, dos espaços de lazer, né? Porque o lazer também é um dos direitos fundamentais, e, às vezes, esse trabalhador ele nem sabe o que é isso, o que é o lazer, né? Então, nós tivemos o Bloco dos Sem-Tetos nesses últimos 3 anos, e que, além da forma de para as pessoas se divertirem, né? Aprenderem a se divertir, também é uma forma de denúncia, né? Então, você assume no carnaval várias músicas que é de denúncia do não cumprimento da função social, da violência que muitas vezes esses trabalhadores sofrem por parte do Estado, né? E agora, no sábado de Aleluia, nós tivemos a queima do Judas, né? A malhação do Judas. Então, usando da cultura popular também para poder formar, né? E para trazer essas pessoas também para que elas saiam dos seus bairros e veja que é possível fazer muito mais que simplesmente participar de um grupo de base e esperar que a moradia chegue, né? E, muitas vezes, essas pessoas têm a visão de que a moradia, né, ela funciona como que o movimento ele funciona como uma imobiliária, né? Então, ele vai lá porque o movimento vai dar uma moradia.
Então, a partir desses processos, ele vai entender que não, que a gente tem uma coisa que se chama democracia participativa, né? Que é muito importante esses princípios para a gente, né? Que é o princípio da solidariedade, o princípio da democracia participativa, o princípio de você... não diria a palavra empoderar, o outro, né? Daquilo que eu conheço, o outro também tem que conhecer. Então, se eu estou num patamar de conhecimento, não me apropriar do conhecimento para mim, mas se eu estou trabalhando no grupo de base, ali na formação, que esse outro seja um igual comigo, né? Então, a gente fortalece bastante isso no movimento. Talvez eu tenha esquecido de falar alguma coisa aqui, mas eu acredito que nas perguntas a gente possa... responder melhor, tá bom? Obrigada. Obrigado, Elita. Então, dando continuidade, nós passamos agora a palavra para o padre Júlio Lancelotti, e também 20 minutos, tem um chorinho, fique à vontade, para falar da sua luta cotidiana, né? Inclusive, todo mundo tem acompanhado, o padre Júlio Lancelotti tem sofrido ameaças, né? Que é o que tem acontecido com os lutadores do povo no Brasil, né? Infelizmente, é o momento que nós vivemos. Com a palavra, padre. Obrigado pela presença. Você me ajuda, por favor, a controlar o tempo, porque padre fala demais. Eu gostei que tivéssemos aqui, majoritariamente, a presença feminina, e uma cadeira ficou vazia. Eu acredito que essa cadeira pode representar todos as alternativas de gênero e todas as identidades de gênero que não estão aqui. Já que estamos com 2 homens, 3 mulheres, então que a terceira cadeira seja essa voz tão duramente silenciada. Eu começaria perguntando, a partir do que foi proposto aqui, vozes da cidade. E eu pergunto que vozes? Porque há muitas vozes na cidade, e há vozes extremamente silenciadas, vozes sufocadas. E também, que conceito nós temos de cidade? Uma das palavras que na velhice estão me atormentando muito, e que eu questiono muito, é a palavra cidadão. Tenho uma ojeriza por essa palavra, cidadão, cidadania, porque para mim cidadão, cidadania significa aquele que é bem domesticado. Quanto mais domesticado você for, mais cidadão você é. E aí começam a nos dar normas de cidadania, né? Normas de cidadania significa como é que você tem que ser domesticado em cada situação. E aí eu lembro muito, quando você até lembrou a questão das manifestações, eu também me estranho muito quando se fala manifestação pacífica. Eu sempre digo que manifestação pacífica é a marcha para Jesus. O resto, manifestação, é confronto. A cidade tem muito medo do confronto, tem muito medo do conflito. E nós vivemos uma realidade extremamente conflitiva. Só perceber, hoje lá está escrito 6 de abril, né? 6 de abril é o dia que o prefeito vai renunciar, né? Não sei que hora vai ser a renúncia do prefeito, que lutou tanto para ser prefeito, mas agora vai renunciar. E é também o dia que o governador sai e vem outro governador. É o momento em que eu queria dizer o meu repúdio total, absoluto e completo à prisão do Rafael Braga. Quando a gente fala de prisões, o Rafael Braga foi o único das manifestações de 2013 que foi preso, que ficou preso e foi condenado, um morador de rua. Então, a cidade é o lugar do conflito, é o lugar do confronto, onde muitas vozes são silenciadas. Eu gostaria muito de pedir aqui a esse Instituto de Estudos Avançados da USP, que nós fizéssemos um forte estudo, um movimento a partir daqui também. Nós estamos buscando muitos aliados nesse sentido, de perceber que a cidade é lugar de refugiados urbanos. Então, chegam hoje a São Paulo, chegaram ontem os venezuelanos,
que são muito bem acolhidos, como devem ser acolhidos todos os latino-americanos, os africanos, todos os refugiados. Mas é espantoso que a cidade de São Paulo está esvaziando os CTAs, aonde estão, entre aspas, acolhidos moradores de rua, que estão sendo levados de um lado para o outro, para acolher nesse mesmo espaço, também acolher, entre aspas, os venezuelanos. Nem dando a liberdade a eles de escolher que lugar da cidade eles querem ficar. Então, é designado o lugar que eles querem ficar. E o lugar social dos moradores de rua, que isto é, o insignificante, ou um semiaberto, que a cidade também é o lugar das prisões. Muitos desses espaços onde a população de rua está, entre aspas, acolhida, são lugares onde eles cumprem a pena de semiaberto. Porque a cidade é o lugar, ou é chamado a vitrine da modernidade. Mas a modernidade para o pobre é a ausência de escolhas. O povo da rua não pode escolher a hora que vai deitar, não pode escolher a hora que acorda, não pode escolher a comida que come, não pode escolher a roupa que veste, não pode escolher... Outro dia eu perguntei para uma jornalista, você usa calcinha usada? Ele falou, credo, padre, o senhor está me perguntando isso? Eu falei, pois é, as mulheres de rua só usam roupas usadas. Elas não podem escolher nenhuma roupa, assim como os homens também. Eles sempre têm que usar aquilo que é determinado. Esses dias eu coloquei no Facebook, você come salsicha todo dia? Pois é, o povo da rua come. Como esses venezuelanos que estão chegando, eles não vão poder fazer a sua própria comida. A comida, o que você come, faz parte da tua cultura, do teu paladar, do teu sabor, da tua busca, da tua raiz cultural. Não, eles vão comer o bandeco, vão comer o marmitex que o povo da rua come e que vem a comida pronta, segundo o cardápio não sei de quem, e que come salsicha não sei quantas vezes por semana. Então, a cidade é o lugar do holocausto, da negação da vida, o lugar do aprisionamento, da negação da tua existência. Outro dia disse para um grupo de frades, os frades que fazem voto de pobreza e obediência e castidade, mas quem cumpre são os pobres. Né? Quem tem que cumprir os votos, porque o povo da rua tem que viver sempre pobre, sempre obediente e sempre casto. E esses venezuelanos que vão entrar nesses equipamentos vão ter também a sua sexualidade negada, a sua afetividade negada, a sua liberdade negada. Eles não podem circular pela cidade com liberdade, mesmo porque eles vão ter que usar o chamado transporte público. É uma ironia, não é? Essa coisa de conceitos. É irônico, né? Dizer que o transporte é público. Ele não é público, ele é privado, porque você só usa se você pagar. Até que ponto essas pessoas têm liberdade de usar? Mesmo porque esses espaços onde eles estão sendo acolhidos, mesmo os venezuelanos, e onde o povo da rua é acolhido, e onde há africanos, diminuiu agora o número de haitianos, mas há pessoas de vários lugares, eles têm o prazo, como já disseram para os venezuelanos, 2 meses. Em 2 meses, eles já terão que ter aprendido português, se movimentar na cidade e ter arranjado emprego. Você quer ficção maior que essa? Isso é uma ficção. Isso é uma ficção. Achar que em 2 meses, uma pessoa que vem de uma realidade mais de grupos indígenas, grupos rurais, com uma cultura muito específica, eles são colocados numa cidade monstruosa e uma cidade cheia de apartheid. São Paulo é uma cidade do muro. Do muro, está cheio de muros. Alguns são invisíveis, outros bem visíveis, eletrificados, mas é uma cidade do apartheid. É uma cidade que não se conhece. Quem já ouviu a voz do morador de rua? Quem já ouviu? Já conversou com eles, ouvindo o que eles dizem? Quem já sentou junto com eles? Esses dias eu vi lá um jovem haitiano, ele é muito tímido, conheço ele há vários dias,
estando na rua. Hoje eu até encontrei com ele e falei, você lembra como você estava aqui na semana passada? Ele disse, não lembro. Eu falei, mas eu não esqueci. Ele usou alguma coisa, tomou alguma coisa que alterou completamente o comportamento dele. E ele que é sempre silente, calado, muito tímido, ele estava gritando muito, falando muito, agitado demais. E ele dentro da igreja me olhou e perguntou, gritando, perguntou para mim, onde está Deus? E eu olhei estatelado para ele e ele, onde está Deus? E ele ficou gritando, onde está Deus? E eu respondi para ele dizendo, Deus está em você. Quer saber onde ele está? Está em você. O estado que ele estava não dava muito para ele ir. Mas ele ficou assustado também de que eu disse, está em você. Né? É uma cidade que sufoca, que tira a alegria dessas pessoas viverem. Imagine os que vão para a periferia, transportados nesses ônibus do jeito que são, eles passam, imagine os que passam toda a consolação, e eles veem uma porção de coisas que são vetadas a eles. Eles veem um mundo ao qual eles não pertencem, a um mundo que é negado a eles. Então, falar das vozes da cidade é muito complicado, porque a gente tem que perguntar, voz de quem? Na verdade, a gente ouve muito a voz dos poderosos, a voz de uma mídia prostituída. Nós ouvimos vozes dos poderosos, vozes dos que querem acalmar a revolta dos que estão sofrendo, vozes que querem anestesiar as consciências. Vindo para cá, que é uma viagem de onde eu vim até aqui, o motorista resolveu pôr lá na rádio Jovem Pan, e eu estava ouvindo lá os que eles estavam dizendo e falando de toda a situação que nós estamos vivendo nesse momento. Foi me dando um enjoo tão grande que eu quase perguntei para ele, tem um saquinho de vômito aí? Porque não vai ter outra solução. Então, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade, e as ameaças que eu tenho recebido de maneira forte, explícita, são tudo de gente de bem. São todas vozes abalizadas. Os que estão pedindo a minha morte, incitando a violência contra os moradores de rua, são todas pessoas muito bem situadas. Moram muito bem nos condomínios e nos edifícios de luxo lá da Moca. E sabe que eu recebi agora a notificação, a segunda, eu estou sendo processado pelo Jair Bolsonaro, porque disse que ele é homofóbico, racista e machista. E ele está fazendo uma ação contra mim de indenização por danos morais, porque eu disse que ele é o que ele é, né? Homofóbico, racista e machista. Mas, mesmo assim, esse processo está aí. Quem é que nessa cidade quer ouvir os pobres? Quer ouvir os que estão submetidos? Ontem eu vi um morador de rua que chegou lá na igreja com os pés muito arrebentados e ele me disse, eu vim de Curitiba. E está com os pés muito arrebentados. E eu pedi para vir o pessoal da saúde e o pessoal da assistência social, mas é tudo tão burocrático, tudo tão ritualizado, que ele disse, eu não quero o atendimento nem da assistência social, nem da saúde, eles perguntam demais. Faz muita pergunta. Ao invés de cuidar do pé dele, precisa saber 1000 dados. Se aquele pé tem CPF, se aquele pé tem RG, quem é a mãe daquele pé, quem é o pai daquele pé. Quer dizer, o pé está ferido, mas enquanto você não souber toda a história do pé, você não cuida do pé. Então é melhor cuidar primeiro e depois a história saindo. Eu aprendi na convivência com os moradores de rua, as pessoas que estão em situação de rua, uma senha. Diz que senha a gente não conta para ninguém, né? Mas essa senha que eu tenho na convivência, porque eu também não digo que trabalho com os moradores de rua, eu convivo com eles. Nessa convivência, a minha senha é o olhar. Como diz Sartre, o olhar precede os olhos.
Também eu perguntaria, além das vozes, uma voz é a voz do olhar. Nós olhamos o olhar deles. Eu lembro muito uma senhora que estava no movimento da moradia há muitos anos atrás. E era um movimento muito rígido, muito disciplinador, muito marcado às vezes até por uma certa meritocracia, porque só quem fosse nos atos teria acesso à moradia, era muito burocrático, o pessoal ia lá na luta e tal, mas tinha que assinar a ficha de comparecimento, etc. E aí estava uma discussão com os arquitetos, qual que ia ser o declive da escada, quantos degraus, se era mais baixo, se era mais alto, qual que era a altura de cada degrau, porque debaixo da escada se ia usar. Aí perguntaram para ela, como é que a senhora pensa a sua casa? Ela falou, com um azulejo na frente e uma samambaia. Ela não estava nem aí com toda aquela discussão. Como muitas vezes os moradores de rua compõem a casa na rua. E o Rapa vai e arranca tudo deles. E é um espaço um espaço do imaginário. Nós queremos ter respostas prontas, técnicas, para a vida de quem resiste, de quem subsiste e de quem grita pela sua presença. Os pobres gritam porque eles existem, porque eles não são inodoros, porque eles não são elementos passivos, porque eles incomodam com a sua presença, incomodam com a sua insolência, incomodam com a sua indisciplina, incomodam com a sua festa. Quando você falou da cultura, o povo da rua adora fazer uma música. E incomoda muito porque todo mundo diz, eles não têm nada, estão festejando o quê? Estão queimando uma carne aí por quê? Não tem nada. Não, né? Porque ainda tem alegria. Porque a vida deles não é segundo um figurino, segundo uma norma, segundo uma hierarquia. E toda a chamada, uma outra palavra que eu não gosto mais, é de política pública. Como eu não gosto dessa palavra? Essa palavra me cheira polícia, controle. Toda forma de política pública parece que é uma forma de controlar. E nós vamos entrando nesse jogo todo de cartas marcadas. Imagine edital, licitação. Isso tudo são eufemismos. São eufemismos de uma maldade explícita, vestida de legalidade, despida de humanidade, despida de qualquer forma de solidariedade. Imagine se para o nosso povo sofrido, essas palavras têm sentido. Eles já não sabem mais o que é isso, porque isso tudo não está na vida deles. A vida deles é uma vida muito castigada. Até se eles tivessem pego 12 anos de prisão, muitos deles já estavam livres. E eles continuam condenados a viver em péssimas condições. Vocês imaginem, essa é uma questão, por isso que eu queria muito a ajuda, e a universidade aqui poderia ajudar muito nessa questão de estudos, e me disponho a isso, a que a população de rua recebesse o status de refugiados. Porque eles são indesejáveis na cidade. Eles correm risco em todos os lugares da cidade. A vida do morador de rua é muito perigosa. Eles podem ser atacados a qualquer momento, como são, queimados, trucidados, assassinados. Os travestis e as mulheres trans e os homens trans de rua correm sério risco. Estão em eminente risco de morte, em eminente ameaça. A população de rua é acordada pelas forças de segurança na ponta das botas da GCM e da PM, que os chama de lixo, que os chama de bandidos,
que sempre eles são tratados como suspeitos. Isso não é ser um refugiado? Não ter nenhum lugar que te deseja? Você não pode ficar em lugar nenhum? E aí esses conceitos, o espaço é público. Você não pode ocupar o espaço público. Eu sempre pergunto para esses que falam, e onde está o espaço privado que eles podem usar? O espaço privado é por mérito. Você vai ter teu espaço privado se você trabalhar e conseguir comprar. O apartamento lá de 4 milhões está sendo vendido. Você não compra porque você não quer. Aqui é tão democrático, é outra palavra que eu não gosto mais, viu? Democracia, que essa palavra também é uma fantasia. Então, a população de rua são refugiados urbanos. Acho que é importante isso, quando você quer ver a questão urbana, que dentro do espaço urbano há refugiados, que não são aceitos em nenhum espaço da cidade. Você veja o que acontece hoje na Vila Leopoldina, o que acontece na Moca, o que acontece no Tatuapé, o que acontece na área central da cidade, o que está acontecendo em toda a Zona Norte. A população de rua é constantemente expulsa. E do estado de São Paulo, o povo da rua sabe quais são os municípios onde eles podem entrar e onde não. E onde eles, mesmo que querem ir, por exemplo, para a Bahia, eles sabem sempre que meta. Eu chego até Jundiaí. Em Jundiaí não fica ninguém. A prefeitura paga para ir embora. Então eles sabem de que trecho em trecho eles vão conseguindo a passagem. Quando o povo da rua vai para o litoral, eles são todos deportados de volta para São Paulo e são largados no alto da serra e apanham, batem no pé. Eles levam cacetadas no pé, que é para não voltarem para o litoral. O povo da rua é indesejado em todas as instâncias turísticas, como Campos do Jordão. Então, são pessoas que estão transitando muito pelo país todo, pelo Brasil todo, nesse momento da chamada crise, até parece, né, que essas coisas são todas planejadas e fabricadas, em busca de trabalho. Essa é uma outra palavra dentro da sociedade, do modelo capitalista que nós vivemos, trabalho, que é quase que um castigo. Eu disse isso há poucos dias e causou uma polêmica aí na imprensa, de que quem monta todos os eventos culturais de São Paulo são os moradores de rua. Quem montou os palcos do Lollapalooza foram os moradores de rua. Eu até perguntei para eles, vocês puderam ver o show depois? Ah, não, eles botam a gente para fora. Os jovens foram lá, os grupos que curtem lá a Katy Perry. Quem montou aquilo lá, os shows no Allianz Parque, são os moradores de rua. Aí o pessoal me xingou muito na internet, dizendo, não, aquilo tem engenheiro. Tem. Mas quem descarrega todos aqueles caminhões e carrega todas aquelas ferragens, são os moradores de rua, por R$80, 12 horas, R$50, 12, 40, 8 horas, com um marmitex frio. Sem equipamento de segurança, sem luva, sem capacete, sem botas. É a quarteirização que chega neles. Aí diz, mas é a única possibilidade que eles têm. Ok, então vamos fazer de uma maneira organizada. É outra palavra estranha, né? Organizado, está tudo organizado. Eles é que são os desorganizados. Mas os chamados organizados os exploram. E como eles não têm outras possibilidades, eles vendem a força de trabalho para esses que depois, o ingresso do Lollapalooza custava R$800. Não sei se deu meu tempo aí. Então, são coisas todas que estão presentes na cidade. Então, essa cidade é um matadouro de pobres, o matadouro dos que sofrem. É o altar sacrificial, como xingavam os incas, porque eles faziam sacrifícios humanos, nós fazemos muito mais que os incas. Com a polícia militar, com as guardas civis metropolitanas, com as milícias, com os grupos de segurança, com a corrupção
da polícia junto do tráfico, o povo vive uma duríssima escravidão. Eles têm que seguir muitas regras, muitas normas que são impostas a eles. Eles são expulsos de todo lado por diversas formas de controle e de segurança. O povo da rua vive em São Paulo como estivesse num grande campo de concentração urbano. Há prisões dentro da cidade. Quem já visitou, vocês visitaram o Fórum das Varas Especiais ali na Rua Piratininga? Alguém já foi lá? Já viu o que é aquilo? Os jovens que estão lá, e alguns que foram pegos nas manifestações, adolescentes que são pegos nas manifestações e que são levados para lá e são considerados infratores. Aquilo é um campo de concentração legitimado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e pelo Poder Judiciário, onde o jovem é sancionado porque é negro, porque é pobre, porque é periférico, porque, segundo vem lá pela polícia, quebraram a vidraça de um banco. Imagine se para os bancos significa alguma coisa. Eu queria aqui prestar minha homenagem a todos os jovens que usam a tática dos black blocs, que são os mais sadios que eu conheço. Quebram mesmo. E sabe quem foi que quebrou o primeiro banco? Vocês sabem? Foi Jesus. Quando entrou no templo e viu que estavam comercializando tudo, Jesus foi lá, deu um pontapé em tudo, jogou tudo no chão e lascou o chicote neles. Foi o primeiro quebrador de banco, viu? Isso, quando eu fui testemunha do Fábio Deik, aqui da USP, no julgamento, ainda a promotora quis me pegar dizendo: é verdade que o senhor falou que Jesus está mais para os black blocs? Falei: a senhora leu, que bom que a senhora leu. Isso faz parte da minha liberdade de expressão, não tem nada a ver com o julgamento. Que nós não estamos julgando aqui Jesus e o que ele fez, porque lá as autoridades religiosas e piedosas do tempo já julgaram e o condenaram. E o condenaram à morte. Os nossos aqui são condenados à morte por uma estrutura que impossibilita a vida, que tira a capacidade de lutar, o que foi toda a criminalização dos movimentos autônomos. O que é a criminalização desses jovens que, assustados pela estrutura violenta da polícia, muitos se retraíram. E isso tudo foi extremamente calculado, tudo isso foi extremamente arquitetado para que os movimentos de moradia, para que os movimentos autônomos, para que todos os grupos autônomos se sentissem como criminosos. Essa desculpa de tampar a cara, isso é vergonhoso. E os precursores da luta e que tinham o rosto tampado eram sempre os jovens nas rebeliões da FEBEM, da antiga FEBEM, que eu acompanhei, como sou velho, então acompanhei muito aquelas. E foram os primeiros que tampavam o rosto. É um direito, porque a luta é coletiva e porque esses jovens são extremamente fotografados. É a luta dos palestinos. Eu sinto uma pena imensa de não ser mais jovem, de não ser palestino, para jogar pedra nos tanques de Israel. E aquele exército assassino de Israel que massacra os jovens palestinos. E aqui nós temos toda a tecnologia do exército israelense para reprimir os jovens e as jovens dos grupos autônomos que lutam, seja no passe livre, seja na moradia. É a mesma tática, os mesmos equipamentos israelenses estão aqui. Quanto que nós já fomos fotografados? Você lembra aquela torre que o PM carrega nas costas, que tem 3.000 fotografias por minuto? E aquilo tudo é equipamento israelense que foi usado para reprimir os jovens palestinos, para reprimir os palestinos. É a nossa mesma luta, a luta da moradia, a luta do transporte, a luta dos moradores de rua, a luta palestina, a luta contra toda a discriminação e todo o preconceito. É essa luta que está na cidade, que muitas vezes nada mais é do que uma grande prisão.
que aprisiona o sonho, a esperança, a rebeldia. Se eu pudesse dizer alguma coisa para vocês três, sejam rebeldes, desobedeçam, não sigam ordens, contestem, digam não. Tenham a desobediência como uma grande força de luta. Lutem mesmo. E não tenham medo, porque vocês terão alguns velhinhos como eu, aliados de vocês, além de muitos dos outros jovens que estão na luta. Uma das coisas que eu ganhei, que eu mais gosto, foi uma máscara de gás que os jovens da Tática Black Bloc me deram de presente, depois que nós ficamos presos naquela manifestação na Paulista, que quando a manifestação foi abortada, antes de sairmos, nós não saímos, fomos envelopados. Eu fiquei junto com os jovens dentro de uma lan house, jogaram bombas dentro da lan house, os jovens ficaram assustadíssimos. Eu achei que nós iríamos perecer sufocados dentro daquela lan house. Depois eles nos tiraram e ainda disseram mão na cabeça. Eu falei, que mão na cabeça o quê, meu? Ninguém vai pôr a mão na cabeça aqui. E ficamos presos ali durante muito tempo. Depois daquele dia descendo a Consolação, que as bombas foram jogadas de dentro da escola. Naquele dia eu fiquei ferido, um fragmento de bomba acertou na minha perna. Eles jogaram de dentro da escola estadual, eles estavam dentro da escola, jogando as bombas. E quando houve o caldeirão de Hamburgo, na Xavier de Toledo, eu vi um jovem dizer, eu sou filho do tenente. E eles tirarem rapidamente o filho do tenente de lá de dentro. O que nós mais aprendemos nas manifestações foi descobrir os P2. Eles falaram, como que vocês percebiam rápido os P2? Eu não vou contar como a gente percebe, senão vamos contar a nossa estratégia também. Mas nós percebíamos rapidamente os P2 que agiam para justificar a repressão aos jovens, para justificar uma dura repressão. E isso eles conseguiram muito do que eles queriam, inibindo a luta. Por isso a nossa força é para que essa luta não seja abortada, não seja inibida, e que essa luta continue, porque talvez o que vocês mais nos ensinam nessa luta na cidade e nas vozes da cidade, é de que a nossa luta é histórica, que a nossa voz se mistura com o grito de Zumbi, se mistura com o grito e as vozes de Antônio Conselheiro, se misturam com as vozes de Margarida Alves, se misturam com as vozes de todas as insurreições, de todos que lutaram e foram duramente massacrados, foram duramente reprimidos. Então as vozes da cidade têm que ser as vozes da resistência, as vozes que negam a opressão, que denunciam toda a maldade. Nós vamos pagar um preço por isso. Mas acho que o melhor que pode existir é os olhos de vocês cheios de brilho, de que não vão lutar. Muitas vezes eles vão ficar molhados. Podem ficar até machucados, mas não desistam de lutar. Muito obrigado, Padre Júlio. Vamos abrir então agora a palavra ao público para as questões. E eu vou pedir, agora são 11h40, né? 11h35. Então nós vamos abrir ao público. Eu vou pedir que quem quiser usar a palavra, por favor, diga o nome. E se quiser se qualificar, fique à vontade. E pedir também para que as questões não sejam intervenções, mas sejam questões para que todo mundo possa falar e a mesa tenha tempo de responder. Tá certo? Bom dia. Primeiro, bom dia a todos, ao Padre Júlio Lancelotti, ao Movimento Passe Livre. Meu nome é Ivon, sou do Instituto Federal de São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta para jovens do Movimento Passe Livre. Em 2013, vocês surgiram com uma grande insurreição à política de transporte. Outros movimentos, usando a mesma tática, como o Vem Pra Rua, de caráter extremamente fascista, e o MBL, Movimento Brasil Livre, utilizaram a mesma tática.
até acusaram vocês de serem financiados por esses movimentos. Eu queria saber especificamente, a luta pelo passe livre pode ser considerada uma utopia, já que muitas vezes vocês foram até acusados de fazerem parte do golpe que aí se encontra? Só um minutinho. Acho que seria bom, interessante fazer um bloco de perguntas para que não seja um ping-pong, tá certo? Então, eu peço que vocês anotem a indagação. A gente faz um bloco aí de 4 ou 5 perguntas. Quem mais gostaria de... Quem escreveu? Paulo, por favor. Bom dia, sou Paulo, daqui do grupo. Então, na verdade, uma questão para a Welita e também uma para a Ana e para a Giovana. Para a Welita, eu acho, ela já até comentou, eu queria que você falasse um pouco mais, como o movimento funciona para abrir um espaço de pertencimento, né, que forma a identidade coletiva e, ao mesmo tempo, esse sujeito de luta. Né, e que aí é algo transversal, né, que aí, como você comentou aqui, quando a gente estava vindo, como a mulher ela se fortalece contra a opressão de gênero na luta por moradia, né? Então, e tem esse movimento tanto para a organização quanto para o sujeito. E para a Ana e para a Giovana, eu acho que eu acho muito acertada essa avaliação da gente não ficar se remetendo a 2013, porque acho que a gente não vai... Primeiro, porque isso gera um fardo, né, de achar que a gente vai gerar algum 2013 na próxima semana e recair a responsabilidade para vocês ou para nós gerar um 2013. Então, eu acho muito boa essa avaliação. E também a gente não vai chegar nessa avaliação do que foi, né? É um fenômeno ambivalente com desdobramentos diversos. Eu queria, na verdade, que vocês falassem um pouco mais dessas formações cotidianas que vocês passam em escolas, né? Que aí a gente vê essa dificuldade de construir um movimento que tenha densidade, né? Eu acho que isso que é principal para a gente, para um próximo ciclo aí de lutas. E o que que me interessa muito e eu queria ouvir mais de vocês é essa relação, parece muito próxima, entre o movimento de mobilidade e juventude, né? Porque a pauta toca tanto e aproxima tanto a juventude. Bom dia. Obrigada pelas falas de vocês, foram extremamente importantes. Meu nome é Cibele, eu também sou desse grupo. Eu queria fazer algumas considerações e, assim, bater uma bola com vocês. Eu acho que tem uma questão que o padre Júlio coloca, que é um conjunto de palavras que ele não gosta mais. Eu entendo perfeitamente, porque o sentido dessas palavras foi roubado e virou outra coisa, né? Então, quando cidadania vira criança e esperança, né, é complicadíssimo. A gente tem que um pouco lutar de novo para reganhar os sentidos originais das histórias que a gente viveu, a gente que tem a mesma idade, mais ou menos, né, Padre? e lutar um pouco para recuperar um pouco essa dimensão que foi muito importante. Então, cidadania, democracia, enfim, esse conjunto de lutas que foi tão importante, por exemplo, nos anos 80 e que continua sendo, né, porque, afinal de contas, o que nós estamos vivendo hoje é extremamente antidemocrático e absolutamente destruidor de qualquer perspectiva de cidadania naquele sentido e não no sentido do Criança Esperança, coloca, então, essa dimensão de uma luta pelo sentido de cada uma dessas palavras. E é um sentido que não adianta disputar só com discurso, tem que disputar com ação, né, na prática, enfim, que vocês sabem tão bem quanto eu. Eu acho que tem uma outra questão que é muito importante, que é pensar os refugiados urbanos, né? Porque os moradores de rua, eles são um laboratório, de fato, né?
as tais das políticas públicas, as formas de controle, as formas de repressão, são testadas e são instrumentalizadas antes com eles, mas não se restringem a eles. Na verdade, os sem-teto são refugiados urbanos também, os que estão confinados em cada lugar dessas periferias imensas são refugiados urbanos também. Na verdade, a gente pode começar a pensar a cidade como conflito, especialmente porque ela vira muito, muito frequentemente um campo de refugiados, um campo de extermínio, um campo... e é, em última instância, contra isso que os movimentos se levantam. E, dessa perspectiva, eu não posso imaginar que 2013 foi a saída do armário, do Vai para a Rua, do MBL, dos protofascistas, fascistas, mais fascistas, menos... Enfim, não foi só isso, né? Isto aconteceu também, mas não aconteceu graças às manifestações, foi um outro processo que estava se tecendo durante todo o período supostamente pacificado da democracia brasileira, que se encerra em 2014. Né? Enfim. Então, eu acho que a dimensão urbana dessas lutas é fundamental e a unidade entre a luta dos moradores de rua, dos sem-teto, dos que precisam do transporte público como transporte público, né, como direito, elas têm que se unificar em algum lugar. E talvez seja a falta desse lugar que mais me incomoda nesse momento. Podemos passar, então, para a resposta do primeiro bloco? Então, fique à vontade na distribuição. Bom, vou começar. Enfim, acho que eu vou tentar responder tudo mais ou menos junto, assim, mas eu vou pontuando um pouco. Acho que essa análise sobre fazer uma análise sobre 2013 ainda é muito difícil, talvez pela falta de distanciamento, né, que a gente tenha, mas algumas coisas têm que ser colocadas. Assim. Primeiro, a mídia tenta colocar muito 2013 como se fosse uma coisa que surgiu, que veio, que era nova. E não, para chegar em 2013, para chegar nessa mobilização, foi muito trabalho nos bairros, foi muito trabalho nas escolas. O Passe Livre sempre teve organizações articuladas com os bairros das periferias, e batia na porta das escolas e falava, vamos discutir isso aí. Então, muito trabalho desde o começo do movimento. Foram 8 anos para chegar na mobilização que aconteceu em 2013. E acho que, enfim, a gente tem diversas análises, inclusive dentro do movimento, né, do que foi, mas acho que uma coisa que a gente tem certeza de que 2013 deixou é a importância da mobilização popular nas ruas, que ela é o nosso principal meio, a nossa principal arma contra o Estado, porque foi assim que a gente conseguiu barrar a tarifa, e que a pauta do transporte entrou no debate público, todo mundo começou a falar sobre isso, não só quem está na academia, quem é técnico em transporte. Isso virou um debate central. E aí, sobre a tarifa zero, que é a bandeira central do movimento, ser uma utopia, ela não só não é uma utopia, como já existe, inclusive no Brasil. Existe uma cidade na Bélgica, Hasselt, com dados da China, que tem passe livre, e aqui no Brasil, em Porto Real, no Rio de Janeiro, em Agudos, aqui em São Paulo. Existem cidades que têm tarifa zero, isso é possível, isso foi escrito nos anos 80 pelo Lúcio Gregory, na gestão da Erundina. Existe um projeto de lei que, bom, provavelmente tem que ser revisto e atualizado, mas é possível de diversas formas, e a forma que a gente acredita é através da taxação das grandes empresas, dos bancos, uma taxação progressiva, criando um fundo de transporte municipal. Sobre as atividades de formação, a gente tem algumas atividades que a gente faz, mas acho que a que a gente mais faz é a do empresário e a do passageiro. Então, a gente divide, por exemplo, a sala de aula em empresário e passageiro. E aí, o grupo dos empresários tem que montar qual é o transporte que eles querem, e o grupo dos passageiros tem que montar o transporte que eles querem. E aí, assim, a gente vai colocando a discussão, que é uma discussão de classe, que é uma discussão de lucro, que enfim, dá para explorar de muitas formas essa atividade. E saem umas coisas muito legais, assim, em várias idades. A gente já fez com várias idades, e deu super certo. E a ligação sobre transporte e juventude,
a essência do movimento vem da juventude, né? Porque o movimento surgiu através das campanhas pelo passo estudantil, lá em 2003, 2004, 2005. E por essa pauta estar fortemente ligada à educação, não só pelo passo estudantil, pela discussão de que educação não é só ir para a escola, de que educação é acessar a cidade, de que as vozes da cidade também são pedagógicas, de que as ruas são um dos espaços mais de acúmulo do que a cultura do Brasil, enfim, de São Paulo. A juventude está presente nessa luta, né? Não sei. Lembrei de uma coisa que queria falar, que acho que a gente citou rapidamente aqui, mas só para deixar mais forte isso, está acontecendo uma luta pelas tags, que é o transporte escolar gratuito, que é um benefício que a prefeitura dá, é um direito das crianças, né, de pegar esse transporte escolar gratuito e ir para a escola. E o Dória tem cortado. Então, está tendo uma mobilização de mães, de mulheres nas periferias, para que esse transporte seja garantido. Então, bom, enfim, acho que é isso. Bom, sobre a questão da identidade que se cria, né, desse sem-teto, desse trabalhador de baixa renda, que luta por moradia, como ele se cria e como você percebe que essa organização também vai criando uma identidade. Primeira coisa que eu queria esclarecer aqui é que, no sentido do sem-teto, quando se diz democracia participativa, não estou dizendo da democracia que nós vemos aí, porque a gente sabe que isso não funciona. Mas nós temos um significado, que damos um significado para ela, que é a seguinte: todos decidem, todos participam e todos executam. Né? Pode ser que, às vezes, existem contradições em nenhuma organização, como o padre falou que não gosta dessa palavra, mas a gente tem, né? Que tem as suas contradições, porque você vai encontrar isso em todos os lugares. Então, quando eu digo que todos participam, né, e todos decidem, todos executam, então, assim, às vezes a gente romantiza muito como trabalhar com o público, né? E usando a palavra trabalhar, porque eu considero essa palavra trabalhar, eu sou uma formanda aí de cientista do trabalho, então o meu significado de trabalho também é outro, não é esse que a gente vê na sociedade, né? E como o capitalismo se apropriou disso e transformou num peso, num sufoco para as pessoas. Então, quando a gente lida, né, quando a gente está ali juntos, todos juntos, vivendo em coletividade dentro de um espaço, por exemplo, de ocupação, o que nós enfrentamos todos, né? Então, a gente enfrenta a violência contra a mulher, né? A gente enfrenta a violência contra a criança, a gente enfrenta o tráfico de drogas, tem a questão das drogas fortíssimos, né? Que a gente acaba tendo isso como um problema. A gente tem o problema da bebida, né? Então, quando o coletivo decide, olha, essas são as nossas regras, é o coletivo que está decidindo isso, porque é necessário para que funcione essa ocupação, por exemplo, porque ela é uma ocupação política, né? Ela tem um sentido de denunciar o não cumprimento da função social da propriedade, tem a função de denunciar o descaso do poder público. Então, ela tem todo um sentido em que nós lutamos para poder dizer que a cidade não está cumprindo aquilo que ela deveria, né, o sentido que ela deveria ter. Então, quando se decide, então, como tem que ser, né? Olha, tem a regra. Agora, por exemplo, a gente acabou a gente vai reformar um prédio que é na Marechal Deodoro, no Hotel Lorde. São 176 famílias que serão atendidas lá. Então, quando você pensa no Hotel Cambridge, que também vai ser reformado, são 121 unidades. Como é que o movimento, a organização popular vai decidir quem pode ser atendido, quem não vai? Então, é todos que têm que decidir. E essa decisão é pela participação, né? Porque a gente sabe que, se não estiver na rua, se não estiver lutando, que se a gente não estiver participando, o governo ele não vai atender essa demanda, né? Então, se você quiser morar, você vai morar lá
onde você pode pagar. Então, quando a gente faz uma ocupação, o policial fala assim, por que vocês não vão ocupar lá no final da Zona Leste, lá na Zona Sul? Né? Lá vocês podem ocupar. Então, o Estado joga esse problema para o sem-teto para ele resolver. Quando ele incomoda em relação à questão da especulação imobiliária, quando ele incomoda nas regiões, nas áreas mais centralizadas, né? Então isso se torna um problema. Então, como se forma a questão da identidade, né, desse sem-teto? Ele se forma através da participação, através dessa democracia que eu acabei de falar. Então, se a mulher está lá participando de uma assembleia, se o homem está participando, ele vai, ao longo desse processo, ele vai, então, vendo que ele é um sujeito de direito, porque, às vezes, ele não tem essa noção. Né? Não é porque ele é um ignorante, é porque ele não teve acesso, né? Não teve acesso de que ele tinha, então, como ser humano, ele tinha, então, um rol de direitos, e que, se esse direito não chega até ele pode, sim, lutar pelo seu direito, como na doutrina do direito diz que o direito não socorre a quem dorme. Então, ao longo desse processo em que ele vai... Então, ele ocupa um prédio, a polícia age violentamente, né? O Poder Judiciário decide pela reintegração de posse. Então, ele está ali nesse contraditório, ele está ali no meio, né, vivendo essa situação em que ele tem que se posicionar e se ver que papel que eu cumpro na cidade, quem sou eu aqui no meio desse processo. Né? Então, nesse momento, então, eu acredito que ele vai, ao longo do processo que eu tenho acompanhado, né, a luta do sem-teto, e que eu sou uma sem-teto também, desde que cheguei em São Paulo, né, com 10 anos, que fui morar em uma ocupação. Então, eu sou resultado disso, eu sou exemplo disso, né, de que até hoje eu aprendo sobre os meus direitos, apesar de estar lutando aí há 23 anos. Né? Então, eu vou entendendo, né, todo esse processo. E ao longo desse, a pessoa, né, ele vai se formando, então, como sujeito de direito, que ele tem que lutar, que ele não tem que esperar, ele vai dando forma também para a organização, né? Porque nada é dado, olha, aqui está um mapinha, tem que ser desse jeito aqui. Não, é através de todo, ao longo dessa caminhada, que a forma como o sem-teto se organiza, ela vai criando a sua própria identidade. Né? Então, quando você olha para a FLM, por exemplo, a gente tem a luta direta, né, que essa para nós é uma das bandeiras principais. Nós não vamos esperar que o Estado resolva o nosso problema. Então, nós pressionamos o Estado, além de pressionar o Estado, a moradia é agora, a moradia é... A pessoa que está precisando da moradia, ela não pode esperar para amanhã, não pode esperar por um projeto daqui a 4 anos, ela não pode esperar pela burocracia, ela tem que resolver seu próprio problema. Então, através da democracia participativa, todos esses de precisão de moradia, precisamos, então, vamos ocupar o prédio que está imóvel, a terra que está vazia, né? Vamos para a luta. Bom, sobre a identidade, não sei se eu respondi. É isso. Obrigada. Passa, Padre Júlio, por favor. Queria lembrar muito o que diz o Papa Francisco na Evangelii Gaudium. O Estado é delinquente, a culpa é do Estado. E enquanto nós estivermos nesse sistema, nós não teremos resposta, porque estar sem teto, estar sem condições de tem um nome certo lá, de mobilidade da população, todas essas questões que nós dizemos que são direito, fazem parte da lógica desse sistema, e a população de rua, o sem-teto e etc., são parte dessa lógica. Muitas vezes eu me pergunto, por que morar em casa é o normal? Por que ter casa é normal? Os biruta, a maior parte dos birutas estão morando nas casas, dos malucos, dos que estão fazendo maldade contra a gente. É que nós também temos um caminho, uma solução para a vida da cidade, que parece que é o natural. Será que não teríamos que viver de uma outra forma, de termos outras alternativas? E uma preocupação minha na luta,
Eu tive, no decorrer da minha vida, muita dificuldade com essa coisa de pacifismo, de não violência e tal. Eu não sei se dentro desse sistema existem saídas que não sejam de confronto, que não sejam de conflito. Eu acho difícil. Mas eu penso muito, como que nós vivenciamos a gratuidade com quem não consegue lutar? Com os autistas, com os deficientes mentais, com os deficientes físicos, com as pessoas que têm incapacidade, os idosos, com as pessoas que estão em processo demencial. Como é que essas pessoas que eles não conseguem, eles nem sabem mais que são sujeitos de direitos, que não têm mais força para lutar? Muitas vezes a nossa utopia, às vezes pode parecer, ou a nossa luta, só para gente, para pessoas, eu não gosto da palavra também, mas militantes, porque militante parece que está militando no exército, vem de milícia, mas de pessoas, tem muita gente que não reage mais. Eu vejo na população de rua, muitos que a gente diz estão muito vulnerados. Eu gosto muito de um livro que saiu há pouco tempo, se aqui a biblioteca não tem, encomende. Chama-se Mistanásia. A mistanásia é a morte social. São pessoas que são condenadas à morte social. Então, foi decidido a morte delas. Você veja, por exemplo, a população de rua, esses centros de acolhida. Eu digo que é como se tivesse uma porta de uma determinada altura. Só entra quem for daquela altura. Quem for mais alto, quem for mais baixo, não entra. Então, nós não temos propostas alternativas. As nossas propostas, muitas vezes, elas estão dentro daquilo que foi padronizado. Dentro do que é a vida urbana, do que é o aceitável. Então, me incomoda muito pensar naquelas pessoas e nas situações de vida de, por exemplo, mulheres com muitas crianças. Elas não têm mais como enfrentarem esses desafios. A sobrevivência, como você lembrou da moradia, é muito imediata. Hoje chegou uma lá na igreja logo cedo, falou: padre, posso trazer meu bujão de gás vazio? Você enche para mim o meu bujão de gás? Eu tenho visto em São Paulo, com o bujão de gás, o dela para encher custava R$ 74 só para encher o bujão. As pessoas voltaram a cozinhar nas ocupações com álcool, com etanol. O etanol é muito inflamável. O número de pessoas queimadas aumentou muito. O Hospital Municipal do Tatuapé, por exemplo, que é referência para pessoas queimadas, é proibido de dizer quantas pessoas queimadas tem lá, porque aumentou muito o número de acidentes nas ocupações, porque o pessoal voltou a cozinhar com etanol, não consegue mais ter gás. E a lenha, os que voltaram a cozinhar a lenha, a nossa lenha é uma lenha cheia de cola, porque eles usam lenha industrializada. Não é a lenha da pizzaria a lenha, não. É do forno a lenha que faz a pizza, que dizem que é no forno a lenha. Eles estão usando caixotes, madeira de caixotes, e isso é altamente tóxico. Então, nos quartos das ocupações, as pessoas estão ficando intoxicadas, as crianças estão com problema respiratório. Vocês devem estar acompanhando isso, e com risco de incêndio muito alto, porque o etanol, ele não só fica... a chama, ela é explosiva, e muitas vezes queima as pessoas estão ficando queimadas, e muitas vezes quem está cozinhando com etanol são crianças. Então nós chegamos num nível de barbárie, o mais alto. Eu penso que nós ainda estamos muito domesticados na nossa reação, porque submetidos a esse nível de colocar crianças para cozinhar. Eu lembro muito de uma menininha no Cortiço, que ela ficava sentada com um irmão deitado num lado do corpo, o outro irmão do outro lado, e ainda esticava o braço para ficar abanando a espiriteira.
eu sou ainda do tempo da espiriteira, né, que eles pedem para pôr álcool, ficando abanando para cozinhar. Agora, você fazer uma criança viver numa condição dessa, uma adolescente, cuidando dos 2 irmãos, isso é o quê? Um campo de concentração, isso é desumano demais. É desumano demais. Eu acredito que nós estamos, muitas vezes, muito tolerantes com a opressão, muito tolerantes com a violência. A cidade é cruel demais, cruel demais. O ano passado, quando morreram vários moradores de rua de frio, um deles que logo me chamaram, eu fui logo para o local, ele ainda estava com a pulseirinha do hospital. E o cartão do centro de acolhida, a qual ele deveria de ir para dormir. Só que ele se sentiu mal às 2 horas da tarde, ele não podia entrar para descansar. 2 horas da tarde não é hora de entrar para dormir. Ele deitou às 2 da tarde e às 16 ele estava em óbito, com a pulseirinha do hospital e o cartão do centro de acolhida. Então, é uma crueldade que nos leva a situações conflitivas. E nós, claro, vivemos os conflitos internos. Como você diz, a violência doméstica que existe dentro dos próprios grupos de luta, a homofobia que existe dentro dos nossos próprios grupos que estão na luta. Eu acho que a nossa luta, ela deveria de ser também um pouco fora do padrão. Teria que sair um pouco do padrão de luta, porque nós ficamos lutando por política pública. Que é coisa mais absurda do que achar que vai ter uma política pública em benefício do povo, em benefício dos pobres? Não vai ter. E nós ficamos lutando por política. Não vai ter, é perda de tempo. Como esses famosos conselhos participativos. O que eles viraram? Nós estamos cheios de conselhos deliberativos. O CMDCA é um conselho deliberativo. Ele delibera o quê? O Conselho da Moradia, o Conselho de Saúde. O que viraram os conselhos tutelares? Os conselhos tutelares hoje são aparelhados pelas igrejas, são aparelhados por grupos políticos. E a única coisa que eles sabem fazer é mandar as crianças da ocupação para os abrigos, destituindo as mães, tirando as crianças das mães, e num discurso extremamente moralista, que é tão moralista que condena as mulheres, é um discurso misógino, que penaliza as mulheres. Então, eu acredito que nós temos que buscar o acúmulo de coisas que nós temos para, usando uma imagem, quebrar a vidraça. Eu pergunto, mais alguém gostaria de fazer algumas considerações? Fanny, mais para a gente fazer a última etapa agora. Mais alguém além da Fanny? Isso. Então, a gente abre para a Fanny, ela levanta seus questionamentos, e depois eu vou pedir para que vocês, na resposta, já façam as considerações finais. Tá certo? Fanny. Bom, nós estamos aqui num grupo que debate o direito à cidade. Então, eu queria contrapor a ideia de que, para nós, o direito à cidade é utopia. E o que a fala do padre Júlio nos coloca é a seguinte, que é uma questão que nós também nos colocamos no nosso grupo. Até que nós vivemos a privação total. A cidade é a privação. E a privação total das condições que nós chegamos nos leva ao debate sobre a emergência. Então, diante dessa crise profunda, diante da privação profunda, nós nos colocamos na necessidade de buscar alguma coisa que resolva essa urgência. Bem, a questão que fica é até que ponto, né, essa emergência da privação absoluta que nós vivemos não é absolutamente necessário para a manutenção do poder do Estado. Não é? Essa é a questão que a gente tem que responder. Por que eu estou fazendo essa questão? Porque o direito à cidade, como utopia, questiona a política pública. E toda vez que nós tentamos resolver essa situação, requerendo política pública,
ou pedindo política pública, nós estamos reforçando o papel do Estado em continuar mandando. E quando nós lutamos e pedimos pela função social da propriedade, o que nós estamos fazendo nada mais é do que justificar todas as relações contratuais da nossa sociedade fundamentada no poder da propriedade. Porque a ausência de moradia, a ausência de transporte e a ausência dos direitos que nós estamos vivendo estão assentados no fato de que essa sociedade se fundamenta na desigualdade que vem da propriedade. Quem tem propriedade tem direitos. Quem não tem direitos. Então, até que ponto nós deixamos de pensar na utopia de mudar a sociedade? O direito à cidade é o confronto total. É a busca de uma outra sociedade. Se a gente não buscar uma outra sociedade, nós vamos ficar reformando o Estado, reformando o poder do Estado. Então, até que ponto os movimentos acabam nessa questão de urgência? Nós temos duas fases. A primeira é resolver a urgência, nos mantermos vivos para poder continuar lutando por outra coisa. Então, até que ponto essa urgência não cria uma camisa de força, uma armadilha para não questionar o Estado? Quer dizer, eu acho que esse é o desafio. E quanto à opressão, essa opressão permeia toda a sociedade. Não só quem está na urgência, mas ela também se coloca na relação de que também quem pensa o mundo também tem que ser pensado diante de uma lógica que não é a lógica do confronto, mas é a lógica que sustenta o status quo. Então, essa opressão, ela aparece, ela é mais clara em alguns lugares, menos claros em outros lugares da sociedade. Então, eu acho que a gente está vivendo um processo muito complicado, em que o desafio é como é que a gente une essas possibilidades, essas urgências, essas lutas, no sentido de propor algo um pouco maior do que cada um dos movimentos, né? Propor algo maior, de mudanças mais radicais, que é o que a gente está precisando. Como é que a gente foge, na realidade, como é que a gente foge das armadilhas que requerem políticas públicas, e ao requerer políticas públicas, reforça o Estado, e ao mesmo tempo que reforça o Estado, esvazia a luta, esvazia o confronto. Acho que esse é o grande desafio. Essa é a nossa questão que fica. Também queria completar que não é porque não aparece na Rede Globo que não existe confronto, que não existe luta, não é? Quer dizer, que não existe voz. A voz está aí. Ela está na vida cotidiana, muito mais importante do que está na Rede Globo. Então, tem o título da nossa mesa, ele é contraditório. Não quer dizer que não existe. Quer dizer, ela está aí e está com força. E está na rua. Não é? Ela só não está na Globo, mas ela está permeando toda a sociedade e, como diz o padre Júlio, incomodando, que esse é o papel. Então, eu acho que essa é a questão que fica dessa mesa e daquilo que a gente vem discutindo no nosso grupo aqui no IEA. Ok. Então, passamos então para a última fase, já faz seus comentários finais, inclusive você queria tratar sobre a questão do aluguel social, né? Colocação social, né? Velita, por favor. Então, gente, a sua pergunta ela é muito interessante. Só que, é o que você estava falando da urgência. Uma pessoa que está morando em cima de um córrego, num barraquinho de madeira, que a qualquer momento a chuva pode passar e levar embora, ele não pode ficar... Ele tem essa necessidade, e essa necessidade ela precisa ser resolvida, né? A pessoa que precisa de uma comida... a gente precisa resolver esse problema, de alguma forma, né? Então, eu concordo com você na questão de que lutar por essas políticas públicas, dessa necessidade humana, ela é reforçar o Estado, eu concordo contigo. Mas, no campo do pensamento, é muito fácil você resolver isso. Você pensa, você estuda a teoria, você teoriza, mas quando você lida com o dia a dia, quando você lida com a necessidade real das pessoas... é muito difícil você fugir disso. Não significa que o movimento não possa caminhar nos dois lados. Então, o movimento tem que trabalhar uma transformação social, que é o que eu falei aqui sobre a educação em ação, porque essas pessoas que você vai lidar, quando você está lidando com essas famílias,
você não pode esquecer que elas não têm uma estrutura, não tiveram acesso, muitas vezes, a uma educação que pudesse dar uma formação para ela. Ela é formada o tempo todo pela mídia, né? Ela é formada por uma concepção de mundo vendida pela mídia, né? Vendida pelas elites. Então, quando você lida com essas famílias, então você tem que... O processo de construção de consciência, ela é muito lenta. Então, se nós estivéssemos num processo de consciência muito mais elevado, claro, nós poderíamos partir para o black blocs, né? Só que no nosso caso, nós estamos lidando no grupo de base com alguém que é da igreja evangélica, que é aquela senhorinha, que é aquela senhora que é da igreja evangélica, né? Que é formada lá, né, por ideias individualistas de que Deus vai resolver esse problema e que ela chega no grupo de base atrás do teto dela. Então, aos poucos, você vai fazendo esse trabalho de transformação. Pode ser que algum outro movimento que esteja mais evoluído possa embarcar, né, para uma revolução, falando assim, porque resolver os nossos problemas, na prática, hoje, se houvesse uma revolução realmente, né? Mas, quando eu falo da FLM, eu estou falando de um movimento que está lidando com necessidades urgentes. E que, lidando com a necessidade urgente, a gente vai trabalhar dentro da instituição, porque o movimento, querendo ou não, ele está dentro do Conselho de Habitação, dentro do Conselho... Porque esses espaços, ao nosso ver, tem que ser ocupado, porque se não for ocupado por nós, vai ser ocupado pela direita. Então, são migalhas que caem da mesa? São, mas são migalhas que, de certa forma, ali você está resolvendo um problema urgente de necessidade das pessoas. A partir do momento que a pessoa tem comida, tem um teto, aí a gente pode começar com a outra conversa mais profunda, né, realmente de transformação social e de transformação da sociedade. O padre estava falando sobre resolver o problema do morador de rua, resolver o problema das pessoas com necessidades, né? O movimento também tem essa preocupação, tanto é que o prédio onde eu moro, que é na rua Conselheiro Carrão, que nós lutamos 4 anos, acampamos na porta da prefeitura, ele vai ser uma locação social. Nós lutamos por isso, para que fosse locação social. E que o público que vai ser atendido lá são pessoas de vulnerabilidade, né, de grande grau de vulnerabilidade. A gente sabe que se não resolve o problema, não resolve, né? Quando você olha a questão política que a gente vê hoje no Brasil e a questão econômica, lutar dentro das estruturas é apenas uma partezinha do movimento, porque a nossa luta tem que ser realmente na rua, tem que ser luta direta, né? É de o povo mesmo resolver os seus próprios problemas, que é o que a frente tem como bandeira, né? Precisa de moradia? Vamos ocupar. Precisa lutar pela saúde? Nós vamos resolver isso. Tanto é que nós estamos nos organizando para poder montar um consultório médico, montar um consultório de dentista. Por quê? O nosso povo está sofrendo, ele não está conseguindo resolver o problema. Então, a gente tem que se organizar para isso, né? Desculpa. Então, eu só gostaria... Tem que fazer as considerações aqui, né? Só gostaria de agradecer o convite de vocês, de estar aqui falando sobre a luta por moradia na cidade. Claro que eu acredito que vocês têm uma grande bagagem sobre a luta, né? Mas fica o convite de vocês quiserem conhecer as ocupações, conhecer as famílias, né? Que eu acho que não tem nada melhor do que você fazer que nem o padre estava falando aqui, de você estar inserido, né, nesse meio onde as coisas estão acontecendo, onde coisas novas estão surgindo de organização popular. Obrigada. Bom, acho que vou falar umas coisas aqui, aí depois eu entro exatamente na questão, né? A gente está lidando com o Estado, acho que não tem como a gente fingir que ele não existe. E o padre lembrou do dia 12 de janeiro de 2016, né, que foi aquela manifestação que foi envelopada desde o começo e que não saiu. E aí é isso, né? O Estado tem dinheiro para repressão, mas não tem dinheiro para os nossos direitos. Como é que funciona essa lógica, né? Não faz sentido nenhum. E é exatamente por isso que a gente está cobrando do Estado. Tem um dado, que era um dado até que eu queria falar, eu esqueci de falar, que se a dívida que foi perdoada do Jockey Club, do IPTU do Jockey Club, fosse usada para tarifa zero, daria para fazer um mês de tarifa zero na cidade.
Então é isso, acho que exatamente por a gente estar questionando o Estado que a gente se organiza de uma forma diferente dele. A gente é um movimento autônomo, a gente não tem uma hierarquia, a gente não usa os meios do Estado para lutar contra o Estado. Então, sei lá, a gente trava a rua com pneu, a gente faz manifestação. A gente não está usando dos meios do Estado, mas a gente está lutando contra o Estado. Enfim, e acho que é bom deixar claro que a maior violência que acontece aqui é a do Estado. A maior violência é a tarifa, a maior violência é essa, a maior violência não é quebrar vidraça. E é isso. Exatamente, a gente está lutando por todas as catracas, sejam elas visíveis, que estão no ônibus, que estão no metrô, sejam elas invisíveis, né? Os muros. Aí eu vou usar Brecht aqui para terminar. Tudo é impossível até que se torne inevitável. Então, acho que a gente vai continuar lutando por... a gente vai continuar lutando por uma vida sem catracas, a gente vai lutar até a última catraca existir, e eu espero que a gente se encontre aí nas ruas, que é onde a gente faz a maior luta na cidade. Só para também fazer as minhas considerações, queria dizer que tudo isso que a gente falou aqui sobre a licitação, enfim, sobre a luta das tags e outras lutas, estão disponíveis na página do Passe Livre, que é Passe Livre SP, é a página do Facebook, mas a gente também tem o site, tarifazero.org. É esse que está? Tem, que é Passe... Tá. movimentotarifazero.org, é esse? movimentopasselivre.org. Porque existem, enfim, uma série de dados, uma série de estudos. Enfim, fazer o convite para vocês também. Estão acontecendo uma série de reuniões e pensamentos com relação às diferentes zonas da cidade, né? Então, isso também está disponível na página. Só para também finalizar, eu gosto muito quando a gente trata desse assunto da questão da tática Black Bloc, porque se a gente comparar, por exemplo, as últimas manifestações e pensar que era a polícia militar que estava toda de preto, era a polícia militar que estava sem identificação, era a polícia militar que estava mascarada, a gente começa a justamente questionar, né? Por que de um lado é ok, de outro lado não é ok, assim. E em relação à sua pergunta, eu fico pensando muito se o sistema ele exclui ou se ele inclui de acordo com as próprias regras dele, né? Então, acho que essa discussão não termina por aqui, como a Ana falou também, espero que a gente se encontre em outros momentos, principalmente na rua, e obrigada pelo convite de vocês. O padre, no final, tem que dizer amém, né? Mas eu queria dizer, primeiro, de que eu não tenho filhos, mas se tivesse, queria ter 3 filhas como vocês, que sejam, assim, lutadoras, pensantes e críticas que incomodem. Acho que nós temos que trabalhar no conflito, na contradição, temos que procurar as brechas. A nossa luta, principalmente, ela é histórica, ela não é parte de intencionalidade. Nós estamos na nossa parte da luta. Eu vou passar mais depressa, vocês ainda vão continuar. Eu estou chegando no final da minha jornada de luta, vocês ainda estão no início. Então, a nossa luta é histórica. E nós fazemos parte de uma história de lutadores. Eu acho que nós precisamos saber de que lado nós estamos. Nós não estamos na luta para ganhar, nós estamos na luta para lutar. Nós estamos na luta para perseverar, para incomodar. Nós não estamos buscando vitória, nem sucesso, nem ganhar. Eu não quero ganhar nada. A pior coisa que me dizem é sucesso. Eu não quero sucesso. Se eu quisesse sucesso, eu ia vender CD. Ia ser cantor, ia fazer alguma outra coisa. Então, nós não estamos procurando sucesso. Nós estamos na luta histórica para resistir, para incomodar, para lutar. Nós vamos acertar, vamos errar. Mas nós temos que ter claro, entre o fraco e o forte, ficar com os fracos. Entre os pequenos e os grandes, ficar sempre do lado dos pequenos. Mesmo que eles errem, nós estamos do lado deles. Mesmo que os fracos se enganem, nós estamos do lado dele. Nós não temos que ter medo de errar e de nos enganar. Nós temos que ter medo de saber, de errar do lado que a gente está. Numa sociedade machista, está do lado das mulheres. Numa sociedade homofóbica, está do lado dos grupos LGBT. Numa sociedade adultocêntrica, está do lado das crianças. Numa sociedade da sabedoria, está do lado daqueles que não sabem. Numa sociedade de poderosos, está do lado dos que não têm poder. Nós viemos para incomodar, para resistir.
A mesa está posta, a prataria da melhor, a comida é melhor. A gente vai lá e puxa a toalha e joga tudo no chão. É isso que nós temos que fazer, porque é assim que a história vai se movimentar. Não ter medo de conflitar, de persistir, de perseverar e de resistir. E quando eles acharem uma resposta e disser que a resposta está boa, a gente vai lá mostrar com os que ficaram de fora que a resposta está ruim. Eu acho que essa é a nossa luta. Nós não vamos ganhar nada, nós vamos perder. Mas nós não vamos perder a consciência e a dignidade de estarmos do lado dos que mais sofrem. Quem não luta está morto. Queria agradecer, então, em nome do Grupo Teoria Urbana Crítica e do IEA, a presença de todos hoje aqui. Agradecer especialmente a Vélita, a Ana, a Giovana e ao Padre Júlio. Trouxeram questões interessantes, do mesmo jeito nós estamos falando em Voz da Cidade. Isso aqui também é uma tentativa de derrubar os muros da universidade, que também são grandes, e fazer com que as pessoas que estão do lado de cada universidade escutem as vozes daqueles que estão do lado de lá, e também aqueles que estão do lado de lá escutem as vozes da cidade de quem estão dentro da universidade, porque com toda certeza, de um lado e de outro, há muita contribuição a ser dada nessa luta, em especial nesse momento histórico que nós estamos vivendo hoje, bastante preocupante. Agradeço a todos a presença, muito obrigado pela contribuição e até uma próxima oportunidade. Bom dia.